Olá pessoal, seja bem-vindo novamente a esse canal. Julgamento. Esse é o tema do canal hoje. Quais serão as medidas, as formas que Deus usa para julgar a humanidade? Para julgar eu e você. Será que Deus é injusto? Ou será que Deus é justo para julgar? O que você pensa? O que você acha? Diz para mim. Hoje nesse canal eu vim trazer essa curiosidade e explicar para você através de algumas perguntas e versículo bíblico que fala sobre esse tema, sobre julgamento. A Bíblia fala, Tom, sobre julgamento? Sim, a Bíblia fala de tudo que o ser humano necessita, tá? A Bíblia é Deus falando de forma humana. Eu sempre começo esse vídeo citando uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida e não falava nos vídeos anteriores, no tema passado, e agora eu decidi falar bastante. E vou falar novamente para isso ficar fixo na sua mente. Não tente defender ou advogar em prol de Deus. Deus ele não precisa de advogado. E também não tente tomar o lugar de Deus de juiz, de julgar as pessoas. Por isso que o tema hoje é sobre julgamento. Porque se Deus precisasse que alguém defendesse ele como advogado, ele teria pessoas bem melhor do que eu e você, concorda comigo? Então Deus ele não precisa de advogados. Deus ele também não precisa que você tome o papel dele de juiz e julgar. Por isso que o tema é julgamento, que eu entrei nesse tema hoje. Então Deus ele precisa de testemunhas, tá? E outra coisa que eu vou citar novamente para você, para ficar fixo na sua mente. Falei no vídeo passado, e vou falar todos os vídeos. Se o Deus que você adora e nunca discorda de você, é bem provável, ou melhor, é provável que você esteja adorando uma maneira idealizada de você mesmo, ok? Repetindo, se o Deus que você adora, ele nunca discorda de você, é bem provável e é provável que você esteja adorando uma forma idealizada de você mesmo, ok? Deus ele não precisa que você o defenda como advogado e Deus não precisa que você tome um papel dele de juiz. Deus ele não quer que você entre em debate teológico, porque haverá apenas um rebanho e um só pastor. Está escrito lá também no livro de Mateus, Cristo falando assim que naquele dia muitos me dirão: Senhor, eu não fiz isso em teu nome, eu não fiz aquilo em teu nome. Ele falará em grande voz: Apartai-vos de mim, maldito. Ele fala: Mas Senhor, porventura, ele fala assim, ó, vou citar o texto melhor para ficar melhor, mais didático para você. Ele fala assim: Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino celestial, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos naquele dia irão me dizer: Senhor, porventura eu não profetizei em seu nome? Senhor, porventura eu não fiz curas e milagres em teu nome? Senhor, porventura eu não fiz coisas maravilhosas em teu nome? E ele falará para essas pessoas: Apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Você entende? Então, como eu já falei em outros vídeos, vou citar novamente para você, são 7 bilhões de seres humanos habitando no planeta Terra, 2,8 é denominado cristão. Por que um só Deus, uma só Bíblia, um só Jesus e várias religiões? Resposta: porque as pessoas tentam adaptar Deus às suas necessidades. Ninguém quer aceitar a maneira clara o que Deus quer, o que a Bíblia diz. As pessoas tentam esquivar, tenta fazer de Deus aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe convém. O que não lhe convém, fala que é coisa do passado, fala que isso foi abolido, que isso é do tempo antigo, isso não cabe para o tempo de hoje. Deus, ele não muda, a palavra de Deus é clara em falar isso mesmo. Você vai encontrar isso no livro de Salmos, você vai encontrar isso no livro de Deuteronômio, Deus falando: eu sou o Senhor seu Deus e não mudo. Deus ele não muda, tá? Ele não muda, os tempos podem mudar, mas Deus ele não muda, tá? A palavra de Deus, ela é um guia para que vai guiar você ao caminho da salvação. O próprio Jesus mesmo falou: examina as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. Examina, estuda a Bíblia, você será julgado nela até a vida eterna. E são ela que dá testemunho de mim. A Bíblia nunca
A Bíblia não é, nunca foi e nunca será um livro interpretativo. Ele é um livro guia. Jesus, como eu já falei nos vídeos passados, ele sempre usou a Bíblia como a sua defesa quando ele era açoitado, quando ele era confrontado diante dos escribas e fariseus que se achava dono da verdade. E ele sempre usou a Bíblia. Está escrito, está escrito, está escrito. E é o que você tem que fazer. Nunca entrar em debate teológico, nunca entrar em debate de religião, nunca entrar em debate com pastores, com bispos, com líderes religiosos. E sim fazer como Jesus fazia. Está escrito. E virar as costas e pronto, acabou. Está escrito. Se ele discorda da sua opinião, você está falando o que está escrito. E deixa Deus julgar quando ele voltar. Por isso que o tema hoje é sobre julgamento. Vamos entrar no tema sobre julgamento? Vou falar para você, eu elaborei algumas perguntas, tá? Como sempre faço, e vou te dar capítulo e versículos para que você possa verificar na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família. Esse canal faz isso. Eu trago os temas para você, faço algumas perguntas, te dou capítulos e versículos para que você possa verificar na sua Bíblia. Eu não leio a Bíblia, esses versículos aqui de uma forma didática, para incentivar você o que Jesus pediu, examinar as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E como sempre falo, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Tá bom? Vamos entrar pro tema? Então o tema é julgamento e eu fiz algumas perguntas para você. Primeira pergunta do tema julgamento, fala assim: Deus julga motivos e pensamentos? Olha que pergunta interessante. Você acha que Deus julga motivos e pensamentos das pessoas? O que você acha? Deus, ele julga os motivos e os pensamentos do ser humano? O que você pensa? O que você acha? Onde está escrito isso, Tom? Para mim ver na minha Bíblia. Você vai lá no livro de Jeremias, tá? No Velho Testamento, no capítulo 20, versículo 12. Livro de Jeremias, no capítulo 20, capítulo 20, versículo 12. Jeremias, capítulo 20, versículo 12. Qual a pergunta, Tom? Repete para mim. Deus julga motivos e pensamentos? Foi essa pergunta que eu elaborei para você e deixei para você responder dentro da Bíblia sobre o tema julgamento. Deus, ele julga motivos e pensamentos? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Você vai lá no livro de Jeremias, no capítulo 20, versículo 12. Tudo bem? Vamos para a próxima pergunta do tema ainda sobre julgamento? A próxima pergunta fala assim: Olha que pergunta maravilhosa que eu deixei para você. Presta atenção nessa pergunta. Olha que pergunta maravilhosa. Nós, eu e você, ser humano, a humanidade, nós colheremos o que nós plantar? Entendeu? Não estou falando aqui de plantio de alimento, ou de soja, ou de grãos, não. É coisas boas ou coisas ruins. A pergunta é o seguinte: nós colheremos o que nós plantar? O que você acha? O que você pensa? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Para mim ver na minha Bíblia, vou falar para você o capítulo e versículo. Vou repetindo a pergunta: nós colheremos aquilo que nós plantar? Aonde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim, vou falar. Você vai no livro de Obadias. Olha aqui, o livro de Obadias, no versículo 15. O livro de Obadias é o único livro que não tem capítulo, tá? É um livro que também não tem capítulo. Ele tem apenas só versículo. Então é Obadias, no capítulo 15. Como eu faço para achar o livro de Obadias, Tom? Você vai no livro de Daniel, aí você vai folheando, você vai chegar no livro de Oséias, você vai chegando ali, aí você vai chegar no livro ali de Abacuque, você vai, ou se você quiser melhor, você vai no Novo Testamento, no primeiro livro de Mateus, aí você volta, você vai cair no último livro do Velho Testamento, que é Malaquias. Você vai folheando, voltando, vai passar por Zacarias, aí você vai chegar no livro de Obadias, tá bom? Aí você vai chegar no livro de Obadias, no versículo 15. Aí ele vai ter resposta para essa pergunta que eu fiz para você. A pergunta é: nós colheremos o que nós plantar? O que você acha? Vai lá que o profeta Obadias vai responder para você no versículo 15, tá bom? Próxima pergunta do tema ainda sobre julgamento. Próxima pergunta é o seguinte: o que Deus condena?
Pergunta bem simples e objetiva eu fiz para você. O que Deus condena? Qual é a prática que Deus condena? O que Deus abomina? O que Deus condena? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Vou falar para você o capítulo e versículo. Pergunta: o que Deus condena? Resposta está no livro. Você vai lá no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento que eu acabei de falar. O último livro do Velho Testamento, para entrar no livro de Mateus, que é os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 5. Tá? Então, o que Deus condena, você vai no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 5. E você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Tá bom? Próxima pergunta do tema ainda, julgamento. Próxima pergunta fala assim: julgará Deus? Olha que pergunta que eu deixei para você. Eu faço perguntas aqui objetivas para que você possa entender o tema, tá? Os temas são bem amplos, são várias perguntas, mas se eu fazer várias perguntas, o vídeo fica muito longo. Então eu faço perguntas objetivas e te dou capítulo e versículo para que você possa verificar na sua casa, com a sua família e na sua Bíblia, tá? Examina, vai lá, não acredita no que eu estou falando. Na verdade, eu estou só fazendo pergunta. E estou te dando capítulo e versículo para que você ir lá na sua Bíblia conferir e aprender, examinar a Escritura, porque você será julgado nela. Como o tema é julgamento hoje, você vai ser julgado nas Escrituras, na Bíblia. Jesus falou isso: examinar as Escrituras, você será julgado nela até a vida eterna. Você quer saber como você tem a vida eterna? Você vai ser julgado através do que foi escrito. Tudo que o ser humano necessita, tudo que você e eu, ser humano, precisa para poder ter a vida eterna, viver num mundo melhor, num mundo sem doença, sem sofrimento e sem morte, está nas Escrituras. Por isso que Jesus falou: examinar as Escrituras, você será julgado nela até a vida eterna. Que tudo que você precisa eu deixei revelado lá. Foi a maior carta de amor que eu deixei para você. Além de eu deixar uma carta de amor para você, eu vim aqui ensinar você, além de morrer por você, pagar pelo seu pecado, eu vim aqui ensinar você como que se deve viver uma conduta cristã de acordo com as Escrituras. O que você quer que eu faça mais? E agora eu estou no santuário celestial, diante do trono de Deus, intercedendo por você, fazendo expiação pelos seus pecados, apresentando diante de Deus o meu sangue como sacrifício do seu pecado. O que mais você quer? Ah, Tom, onde está aí tudo isso que você falou? Que Jesus está no céu fazendo expiação pelo meu pecado, está apresentando o seu sacrifício diante de Deus por mim. No livro de Hebreus todinho fala sobre o sacerdotismo de Cristo. Lê lá que você vai saber. Livro de Hebreus, tá? Então, voltando para o tema julgamento, a pergunta que eu fiz para você fala assim: a pergunta é aqui, peraí. Julgará Deus as palavras que falamos? Não, a pergunta é: o que Deus condena? Essa é a próxima pergunta. Já adiantei para você. O que Deus condena? O que Deus condena? Você vai ver isso no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 5. Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Próxima pergunta que eu já até adiantei para você. Deus, julgará Deus? Essa é a pergunta. Julgará Deus as palavras que falamos? O que você acha? Só perguntas objetivas. Julgará Deus as palavras que eu e você falamos? O que você acha? Deus julga as palavras que eu e você falamos no dia a dia? Ele julga? É norma de juízo isso também? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Vou falar para você. Você vai lá no livro de Mateus, que é o Novo Testamento. Agora eu falei Malaquias, que era o último livro do Velho Testamento. Agora você vira só uma folha da sua página. Só uma folha da sua página, você vai cair no livro de Mateus. Você vai no livro de Mateus, no capítulo 12. Capítulo é sempre número grandão. Capítulo 12, versículo 36. Mateus, capítulo 12, e o versículo 36. A pergunta é: julgará Deus as palavras que falamos? Julgará Deus as palavras que falamos? Essa é a pergunta que eu elaborei para você. Você acha que Deus julgará as palavras que nós falamos? Onde está escrito isso, Tom? Você vai no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 36. Lá vai ter resposta para essa pergunta, tá bom? Vamos para a última pergunta do tema julgamento. Gostou do tema? São temas maravilhosos que eu trago para você, incentivando você a estudar a Bíblia, incentivando você a ler e examinar, porque eu vou repetir novamente, você será julgado nela até a vida eterna. Não é eu que estou falando, foi Jesus que falou: examina as Escrituras e será julgado nela até a vida eterna. Vamos lá para a última pergunta do tema julgamento? A última pergunta fala assim: os cristãos será julgado
por suas ações, as pessoas que se denominam cristão. A palavra cristão significa seguidores de Cristo, que segue as normas de Cristo, que segue os padrões de Cristo, que aceita Cristo como seu único Salvador, que quer seguir o exemplo de Cristo. Os cristãos será julgado pelas suas ações? Essa é a pergunta. Os cristãos será julgado pelas suas ações? Foi essa pergunta que eu deixei para o final para você. O que você acha? Você, que nem eu falei, são 7 bilhões de seres humanos que habitam no planeta Terra. 2,8 se denomina cristão. Ou seja, levanta a bandeira que é cristão, levanta a bandeira do nome de Cristo. E aí a pergunta que eu deixei para o final é essa. Deus, olha que pergunta interessante. Deus, os cristãos, serão julgados pelas suas ações? Deus julgará os cristãos pelas suas ações? O que você acha? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Para mim, fala para mim. Vou falar para você. Você vai no livro de segunda número 2, segunda a Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, que escreveu 14 livros da Bíblia, segundo a Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Segundo a Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Esse foi o tema julgamento. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e possam compreender e aprender os temas bíblicos dentro do contexto, a Bíblia. Eu te dou os capítulos e versículos para que você possa conferir. Não tem nada a mais que eu faço aqui. Eu só faço as perguntas para você e te dou onde está escrito, capítulos e versículos, para você aprender a Bíblia de A a Z no canal E Aí Já Orou Hoje, tá? Então, resumindo o tema de hoje, não julgue ninguém. Não julga ninguém, porque isso não é o seu papel. Você fazendo isso, você está tomando o papel de Deus, porque a única pessoa que pode julgar é Deus. E ainda não chegou o tempo dele julgar, mas é o único que pode julgar é Deus. E não tenta defender a Deus, tentar ser advogado de Deus, como eu falei no começo de vídeo. Deus ele não precisa de pessoas que defendem ele. Deus ele não precisa de pessoas que defendem. Deus precisa de testemunha. Ele mesmo falou, vocês serão a minha testemunha. Tá, querido? Até porque a maioria dos escritores bíblicos são pessoas que tinham defeitos de caráter, assim como eu e você. São pessoas que já matou, são pessoas que adulterou, são pessoas que já fez crueldade, são pessoas que já fez barbaridade, são pessoas de personalidade forte, pessoas de pavio curto, pessoas que Cristo chamava de filho do trovão, são pessoas que tinham personalidade totalmente como eu e você temos hoje. Nem por isso ele julgou e ele chamou, e essas pessoas escreveram alguns livros da Bíblia. Porque, pensa, reflete nisso que eu estou te falando. Talvez uma pessoa que não acredita em Deus vai falar, aí ó, tá vendo? Um próprio cristão está falando que a maioria das pessoas que escreveram a Bíblia são pessoas que são assassinos, são pessoas adúlteros que tomam a mulher dos outros, são pessoas que tinham pavio curto, que era briguento, que era encrenqueiro. Tá vendo? O próprio cristão está falando isso. Mas eu vou te falar uma coisa para você que pensa dessa maneira. Coloque isso na sua cabeça. O imperfeito na mão do perfeito se torna perfeito. Repetindo, o imperfeito na mão do perfeito se torna perfeito. Porque para Deus não existe impossibilidade. Porque Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente, ele pode estar em todos os lugares. E Deus ele é onipotente, cheio de poder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique com essas palavras no seu coração. Se inscreva nesse canal, deixe um like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e possam compreender, como eu já falei, os temas bíblicos. Ore por mim que eu estarei orando por você. Meu nome é Tom Santos. Ore por mim que eu estarei orando por você. Vamos fazer uma oração junto agora? Oremos então. Santo e maravilhoso Deus e amantíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tema de hoje sobre julgamento. Aprendemos que o julgamento pertence a Ti e que o Senhor sempre julga de uma maneira correta e justa. Que eu e as pessoas que estão orando comigo e o ser humano não tentamos tomar o seu papel de julgamento e sair julgando as pessoas. E não tentamos
tentar defender o Senhor, porque se o Senhor precisasse de advogados, de pessoas que defendessem o Senhor teria pessoas bem melhor do que Tom Santos ou as pessoas, ou qualquer ser humano que habita no planeta da Terra, no planeta Terra. Nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa pelo nosso egoísmo. Perdoa pelo nosso egocentrismo. E ajuda nós cada dia mais seguir o exemplo de Jesus Cristo, para que naquele dia glorioso nós possamos falar em grande voz como um coral. Esse é o meu Deus ao qual eu esperava. E poder fazer parte do novo céu e da nova terra, conforme está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21, onde habita a justiça, o amor, a paz, e o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. Que nós possamos fazer parte do seu povo. Volte logo, Senhor. O mundo está gemendo, estamos sofrendo. São notícias e notícias atrás de notícia de desgraça e sofrimento. Pandemia, sofrimento. Satanás ele está poluindo o ar com pandemias, ele está guerrilhando com todas as suas forças no grande conflito. Mas o Senhor mesmo deixou escrito na sua palavra, inspirando o teu servo que era um assassino, e o Senhor transformou como um grande cristão, que é o apóstolo Paulo. Ele escreveu no livro de Efésios, no capítulo 5, a armadura do cristão, a oração, a fé, o testemunho, tudo isso, se isso colocar em prática, nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno e sairemos vitoriosos em um grande conflito entre o bem e o mal contra Satanás. Pois, para vencer Satanás, o Senhor deixou exemplo também aqui na terra, quando o Senhor estava aqui na terra, no deserto, com Satanás. O Senhor venceu ele com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Usando o texto dentro do contexto, e Satanás usando a Bíblia fora do contexto. Então, se ele teve a audácia de usar a Bíblia diante de ti, que é o Criador da palavra de Deus, que o Senhor é o Criador da Bíblia, ele teve a audácia de usar a Bíblia para tentar enganar o Senhor, que dirá a nós. Então, abre a mente dessas pessoas, abre a mente dessas pessoas que se denominam cristã, para poder entender o texto dentro do contexto e viver como o Senhor viveu. Está escrito. Que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Isso eu te peço e te agradeço, não por mim, não por mérito a mim, nem por mérito a esses que estão orando comigo, por somos todos falhos e pecadores e merecemos a morte, mas em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Inscreva no canal, como sempre falo, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!